Então quero compartilhar com os irmãos que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Queridos, esses dias nós estamos compartilhando algo que Deus tem falado ao nosso coração, e eu quero compartilhar com todos agora. No capítulo 3 de Eclesiastes diz assim, para todas as realizações há um momento certo, existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de matar e há tempo de curar, há tempo de derrubar e há tempo de edificar, há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de lamentar e há tempo de dançar. Somente até o verso 4, nesse primeiro momento. Mas, querido, nós estamos aqui vendo que, como diz a palavra de Deus, diz que há tempo certo para todas as coisas. Tudo acontece em um momento exato. Deus estabeleceu as coisas, certo? Ele colocou a semente para que nós plantássemos e no seu tempo ela nascesse. Existem as estações da vida que nós precisamos compreender essas coisas. Nem tudo é eterno. Essa é uma outra verdade que nós aprendemos aqui. Que nem tudo é permanente. As dificuldades, ela tem um tempo. Elas são como uma primavera, Ela vai passar, o amanhã vai chegar, certo? E nesse amanhã pode ser uma outra situação, uma outra notícia, certo? É como diz a palavra, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, a alegria já é o amanhecer. Isso mostra um tempo que as dificuldades passaram, um tempo onde as dificuldades aconteceram, como o próprio texto diz. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de guerra e há tempo de estabelecer paz. Certo? Há tempo para falar e há tempo para ficar quieto. Então, há um tempo apropriado para cada situação da vida. Certo? Há um tempo de nós nascemos e hoje é um tempo de maturidade. Há um tempo de plantar e um tempo de colher o que plantamos. Infelizmente, nós não compreendemos, nós temos dificuldades de aceitar as colheitas que nós estamos fazendo, como consequência, muitas vezes, de escolhas erradas no passado. Infelizmente, queridos. Mas, amados irmãos, o que eu quero compartilhar com você é sobre exatamente 7 atitudes que devemos ter a tempo e a fora de tempo. 7 delas. E a primeira delas aqui mesmo no livro de Eclesiastes, capítulo 3, aliás, capítulo 9, versículo 8, que diz: em todo tempo estejam alvas tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a vossa cabeça. Só nesse versículo nós temos 2 atitudes que precisamos ter a cada dia diante do Senhor. Primeiramente, em todo tempo estejam alvas tuas vestes, ou seja, ter uma vida santa, correta, separada, consagrada para o Senhor. Seja na abundância ou seja na escassez. Em qualquer que seja a circunstância, precisamos estar com as nossas vestes alvas diante de Deus. Uma vida reta, íntegra, irrepreensível diante do Senhor. E nunca falte óleo sobre a vossa cabeça, ou seja, esteja sempre uma vida cheia do Espírito Santo. É possível andarmos uma vida plena continuamente, sempre diante do Senhor, como diz o apóstolo Paulo: enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais. Essa deve ser a maneira como devemos cultivar para mantermos sempre uma vida cheia do Espírito Santo. Então, uma vida santa e uma vida cheia do Espírito Santo, ou seja, essa é, nossa palavra, é um resumo desse texto. Enchei-vos do Espírito, para que essa vida correta e santa seja uma realidade nas nossas vidas. Então, terceira atitude que precisamos ter a cada momento aqui, queridos, diante do Senhor, se encontra no livro de carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, que diz: alegrai-vos sempre diante do Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Verso 16 diz isso. Ou seja, a alegria deve ser algo que deve ser uma constância em nossas vidas, mas é no Senhor, seja na tribulação ou seja na ausência dela, seja na abundância ou seja na alegria, mas é no Senhor, não é no problema que devemos nos alegrar. Porque alegrar com a dificuldade é masoquismo, alegrar no sofrimento é masoquismo,
Mas alegrar no Senhor, apesar do problema, ou da circunstância, ou da condição que nós podemos estar passando, é bíblico. A alegria do Senhor é a nossa força, queridos. E é nisso que nós devemos colocar a nossa alegria, é nele. Ele é a nossa alegria de saber que está conosco, apesar das situações que nós podemos estar enfrentando. A quarta atitude que precisamos ter diante do Senhor, queridos, está aqui mesmo no livro de a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz assim: ore em todo tempo. E o apóstolo Paulo aos Efésios, ele reforça isso dizendo, Efésios 6, 18 diz: ore em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto e perseverando em oração por todos os santos. Orem em todo tempo, orem em Espírito e ora sem cessar. Essa é a maneira, irmãos, que hoje nós estamos parando esses dias, né, para estar diante do Senhor, para estar em família, para estar até mesmo pelo um cuidado que tem sido passado pelas nossas autoridades. Mas nós precisamos estar diante do Senhor. Orar continuamente, orar pelas nossas autoridades, orar pelos nossos pastores, orar para que Deus dê sabedoria aos nossos políticos. Eu creio que esse não é um momento de crítica, irmãos. É um momento de nós nos unirmos em oração como igreja, nos levantar como igreja em oração. É possível. Você que dizia que não tinha um tempo para orar, hoje Deus está te dando um tempo a mais, e talvez isso esteja te incomodando, mas tire esse tempo para estar diante do Senhor. Entra no teu quarto e fala com o Senhor, e separa esse momento para eu e você estarmos diante do Senhor. Esse é um momento de comunhão, de oração, de louvor, onde nós podemos prestar a Ele sacrifício de louvor, diz a palavra de Deus na carta aos Hebreus. Né? Mas a quinta atitude, queridos, que precisamos ter diante do Senhor, aqui no livro de carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz: em todo tempo, dai graças ao Senhor. Seja grato ao Senhor em todo tempo, porque esta é a vontade de Deus. Sejamos gratos ao Senhor. Sejamos gratos pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Agradecido a Deus porque Ele tem sido a nossa proteção, tem sido a nossa cura diante de tanta enfermidade que tem se... o mundo está em pânico muitas vezes por causa desse tipo de enfermidade, desse vírus que está aí, mas Deus tem nos guardado. Esse momento onde nós estamos em família, precisamos cultivar isso, irmãos. Gratidão seja um hábito que cultivamos continuamente e diariamente. Olha, nós podemos nesses momentos estar em família, mas tem um momento de crítica, de calúnia, de agressões, certo? E murmurações. Queridos, esse deve ser um momento de gratidão ao Senhor. Dizer: Pai, muito obrigado pelo teu grande amor. E gratidão, segundo o texto diz, porque esta é a vontade de Deus. Ao cultivar essa vida de gratidão, nós estamos vivendo a vontade do Senhor em nossas vidas. Queridos, mas uma outra atitude que me chamou muita atenção, o apóstolo Paulo disse na carta de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 3, diz assim: olha o que diz a palavra do Senhor. Pregues a palavra, insista em pregar a tempo e a fora de tempo. Prega a palavra, insista em pregar a tempo e a fora de tempo. Talvez pregar para você em todo tempo é incomodar os outros, é criar uma resistência, é fechar portas. Mas a palavra de Deus prega a tempo e a fora de tempo. Como podemos fazer isso, irmãos? Você pode pregar sem palavras, você pode pregar com seu testemunho, sendo luz do mundo, sal da terra. Como diz o apóstolo Paulo, que as mulheres ganhem seus maridos sem palavras, apenas pelo seu bom proceder. Da mesma forma, eu e você, certo? Como homens de Deus, como maridos, como sal da terra, devemos proceder, ou seja, andar com Jesus, ser luz do mundo, como diz a palavra do Senhor, que para que os homens vejam as vossas boas obras e o glorifique vosso Pai que está no céu. Nosso testemunho vai falar muito mais alto do que as nossas palavras. Mas há um momento que nós precisamos sentar com as pessoas. Sentar em família, sentar em grupos, sentar em pequenas células, em pequenos grupos familiares e compartilhar com eles. Não fica apenas preso no seu lugar, né? Então existem muitas maneiras pela qual você pode evangelizar. Sentar em particular com um amigo, com uma família. Esse é o momento. Esse é o momento de a igreja sair e anunciar as boas novas em todo o tempo. Prega a tempo e a fora de tempo. Essa é a sexta atitude. E a sétima atitude que devemos pregar a tempo e a fora de tempo se encontra aqui mesmo no livro de Eclesiastes, capítulo
3, verso 17, diz assim: porque há tempo para todos os propósitos serem realizados e para toda boa obra. É isso que diz o verso 17.